Bom dia, meus caros alunos. Hoje a gente vai continuar falando sobre análise combinatória. Na outra aula nós falamos sobre o princípio aditivo e o princípio multiplicativo da contagem. Hoje a gente vai falar sobre arranjo e combinação, de maneira bem simples. Para arranjo e combinação existem fórmulas, mas a gente vai trabalhar com as fórmulas, tá? Então a gente vai tentar fazer de um jeito que vocês compreendam a lógica da coisa e depois, se for o caso, a gente introduz as fórmulas, ok? Então, esse conteúdo está presente no livro de vocês a partir da página 125, tá? Arranjos e combinações. Bom, a gente vai usar o princípio multiplicativo para resolver alguns exercícios aqui. Já vou entrar com um exemplo que fica mais fácil. Tudo bem? Qual a diferença de arranjo e combinação? Eles são agrupamentos, filas de elementos, como quiser chamar. Em alguns casos a gente considera a ordem, em outros não. Quando a gente considera a ordem, são chamados de arranjo. Quando a gente não considera a ordem, são chamados de combinações. Certo? Então tá. Vamos pegar esse primeiro exemplo aqui, ó. Utilizando os algarismos 0, 1, 2, 4 e 5, quantos números de 2 algarismos podemos formar? Quantos números de 3 algarismos podemos formar? Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar? Quantas senhas com 3 dígitos podemos formar? Bom, eu falei rápido, mas a gente vai retomar. Algarismo e número, qual é a diferença? Algarismo é símbolo. Algarismo é símbolo. Certo? Algarismo é símbolo. Por que, professor? E número é ideia. Algarismo é símbolo. Porque quando eu falo para vocês, por exemplo, se eu falar para vocês João Paulo I, ou Henrique VIII, ou século XXI, vamos falar de século XXI, que é o século que a gente está. Como que a gente representa esse século XXI? Você pega o livro de história, está lá X, X, I. Isso aqui são algarismos, símbolos que representam número. Esse aqui é o algarismo romano. É isso? O que nós usamos na nossa... hoje são os algarismos indo-arábicos. Esse aqui então, são símbolos indo-arábicos. Hindus, índios, né? Hindus da Índia, arábicos da Arábia. Então, é uma mistura dos dois que gerou esses algarismos aqui. Tá? E número é ideia. Aqui é 21. A ideia é de 21. Se eu escrever assim, a ideia continua a mesma, 21. Usando símbolos diferentes. Então, quando eu falar algarismos, são símbolos, tá? Quantos números de 2 algarismos podemos formar? Então, vamos responder a letra A. O lápis caiu aqui. Vamos lá. O A. Bom, quantos números de 2 algarismos? Vamos responder aqui na frente. Vamos pensar aqui, ó. Eu vou colocar um algarismo, outro algarismo. Então, lembra dos recipientes para a salada? Então, primeiro algarismo, segundo algarismo. Bom, se eu colocar o número 0 e o número 5, por exemplo, isso vai, eu vou falar, se eu colocar o algarismo 0 e o algarismo 5, que número que é esse? É o 5. 5 tem 2 algarismos? Não, basta escrever 5. Então, o 0 não colocado à esquerda não conta. Por isso que a gente fala que esse cara é um 0 à esquerda, porque ele não vai ajudar, né? Ele não conta. A gente vai usar, então, o 0 não entra como primeiro algarismo. Quem é que eu posso usar como primeiro algarismo? O 1, o 2, o 4 ou o 5. Então, quantas são as possibilidades de escolha entre esses daqui? 4 possibilidades. Preenchi o primeiro recipiente aqui. Para a segunda casa, ou recipiente, espaço, posso usar o 0? Posso. Eu posso. Ó, aqui são 4 possibilidades. Não é que é o número 4, tá? São 4 possibilidades. Para a segunda casa, eu posso escolher qualquer um desses algarismos? Posso. Então, quantas possibilidades que eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. 5 possibilidades. Quantas possibilidades total que eu tenho? Princípio multiplicativo, 4 vezes 5, 20.
Então, com esses algarismos, eu consigo formar 20 números de 2 algarismos. Segundo exemplo, quantos números de 3 algarismos podemos formar? É igual ao de cima, só que agora eu tenho uma casa a mais. Ou, se quiser, um recipiente a mais para preencher. Eu já coloquei até o símbolo de ponto aqui, que eu sei que eu vou multiplicar depois, né? Tá? Vou passar a caneta, porque a lápis, de repente, vocês não conseguem ver. Posso escolher o zero como primeiro algarismo? Não, a gente já viu que o zero à esquerda não vai mudar, né? Na verdade, ele vai contar, então vai ter só 2 algarismos nesse caso aqui, que vai valer. Então, eu posso escolher o número 1, o 2, o 4, o 5? Posso. Então, quantas são as possibilidades de escolha para a primeira casa? 4 possibilidades. Para a segunda casa, eu posso escolher o 0? Ah, posso. Posso escolher 1? Posso. Posso escolher o 2? Posso. Posso escolher o 4? Posso. Posso escolher o 5? Posso. Então, são 5 possibilidades. Para a última casa, eu posso escolher qualquer um dos 5 algarismos? Posso, porque não está dizendo que tem que ser diferente. Então, quantos números de 3 algarismos a gente consegue formar com esses algarismos aqui? 4 vezes 5, 20. 20 vezes 5, 100 números. Bastante, hein? Eu não vou fazer aquela árvore de possibilidades aqui, mas quem tiver afim pode fazer. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar? Qual a diferença, professor? De cima era 3 algarismos também, só que agora tem a palavra distintos. Reparem muito bem isso quando forem fazer exercícios de análise combinatória. Isso aqui é uma condição. Então, análise combinatória é simples, só que a gente tem que tomar cuidado com as condições, tá? Então, vejam as aulas do CMSP, porque a professora trabalhou bastante exemplos lá, muito interessantes sobre questão de condições. Começar apenas com número tal, terminar com número tal, número algarismo, né? Vamos lá. Aqui eu vou completar 3 casas também. Na primeira casa pode ser o 0? Não, a gente já sabe que não. Então, quantas são as possibilidades? 4. Digamos, entre essas 4 possibilidades, eu escolhi o número 5. Já coloquei uma delas aqui. Eu posso repetir o 5 para a próxima? Não, porque fala que tem que ser distinto. Não pode repetir. Então, mas quantos sobraram para a próxima casa? Bom, o 0 posso colocar agora, sobraram 4 no algarismos de novo. Tá. Beleza. Então, tinham esses 4, eu escolhi qualquer um deles, escolhi o 1. Eita, agora sobrou quantos para colocar na última casa? 1, 2, 3. Então, 3. 4 vezes 4, se eu for da escola, 16. 16 vezes 3, 48. Então, com esses algarismos, eu consigo formar 48 números de algarismos distintos, diferentes. Quem quiser fazer árvore de possibilidades, vai verificar isso daí. Quantas senhas de 3 dígitos podemos formar? Bom, senha. Qual a diferença de números com 3 algarismos e senhas com 3 dígitos? Dígitos são símbolos quaisquer, né? No caso aqui, eu vou considerar esses que a gente tem. E senha pode começar com 0? Pode, a não ser que haja alguma restrição dentro do programa ou do banco, né? Os bancos falam assim, não pode colocar senhas com números repetitivos. Então, se entende que não pode colocar algarismos repetitivos. Mas aqui eu posso colocar o 0? Como não tem nenhuma condição aqui restringindo, posso. E senha pode começar com 0. Então, quantas são as possibilidades por primeira escolha? 1, 2, 3, 4, 5. Vou apagar esse daqui. Porque a gente voltar a usar. Então, eu tenho 5 possibilidades para primeiro dígito. O próximo dígito, está falando que tem que ser distinto? Não. Se não está falando, se não tem outra condição, eu posso repetir? Posso. Então, continuo com quantas escolhas possíveis? 5. Com quantas possíveis para a última casa? Também 5. 5 vezes 5 vezes 25, 25 vezes 5, 125, não é isso?
125 senhas diferentes a gente pode fazer com esses 5 dígitos, escolhendo apenas 3 deles. A gente fala que isso aí é um arranjo de 5 tirando 3, né? Porque eu tenho 5 e vou escolher 3, tá bom? Por exemplo, se eu mudar a ordem dos números, se eu colocar 0, 1, 2, 0, 1 e 2, é uma senha. Se eu colocar 2, 1 e 0, é outra senha. Então a ordem aí altera a contagem. Então a gente chama de arranjo, tá? Eu posso escolher os mesmos 3 números, mas conforme a ordem que eu coloco, a senha fica diferente. Então, aí nós chamamos de arranjo. Tudo bem? A gente já estou colocando uma informação a mais aí, um spoiler, como diz. Imagine então quantas senhas você pode formar com 8 dígitos quando você faz uma senha. E mesmo assim, um computador com processador bem rápido consegue descobrir isso aqui, ó, em segundos. Ele faz todas as combinações possíveis, aquela árvore de possibilidades faz tudo possível e já consegue descobrir isso aqui rapidinho. Tá? Então, isso aqui é um exemplo. Eu vou pegar um exemplo agora do livro. Depois a gente trabalha os outros exemplos que eu passei aqui. Um exemplo do livro aqui. Não sei se vocês estão vendo aí. Esse exemplo da PUC. Uma melodia é uma sequência de notas musicais para compor um trecho de 3 notas musicais sem repeti-las. Um músico pode utilizar as 7 notas que existem na escala musical. A quantidade de melodias diferentes possíveis de serem escritas é... legal, é um exercício de vestibular, hein? Parece complicado quando a gente lê, né? Parece. Então vamos interpretar. Quais são as palavras-chave aqui no nosso exercício? Uma melodia é uma sequência de 3 notas, ou de notas, né, musicais, para compor um trecho de 3 notas. Então vou ter 3 notas: dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Não, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, né? São 7 no total. Sem repeti-las. Então tem que ser distintas. O músico pode utilizar as 7 notas, ele já dá para falar até quantas notas tem, para quem não sabe música, ele já dá essa dica, que existem na escala musical. A quantidade de melodias diferentes possíveis de serem escritas é ou alternativa. Aí o cara vai no chutômetro, né? Chuta 3, acabou. Volta para casa sem falar o que chutou, porque passa vergonha, né? Vamos lá. Eu estou brincando, mas vocês vão verificar que não é difícil, não. Quantas notas musicais existem? 7 notas. Ele vai usar apenas quantas notas? 3 notas. De repente, depende. Elas podem ser repetidas? Opa, não repetidas. Olha como é fácil. Bom, 3 notas. 1, 2, 3. Vou fazer a melodia. Beleza. A possibilidade de escolher para a primeira nota qualquer uma das 7, entre dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Escolhi o dó, não posso escolher ele novamente. Então, sobraram quantas notas musicais? 6. Escolhi o dó, escolhi o ré. Não posso escolher eles novamente. Sobraram quantas notas musicais? 5. Quantas melodias diferentes que eu posso formar? Multiplico as possibilidades. Tudo bem? Ó. Primeira nota musical, segunda, terceira nota. 7 possibilidades. 6, 5. Faça a multiplicação. Professor, explicou, agora ficou muito grande. Mais fácil, ó. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 7, 210. Tem essa resposta? Tem. 210, alternativa D. Livro didático de vocês, página 128. Faça alguns desses exercícios, não aqueles que tem fórmula lá em cima, aqui eu não expliquei fórmula, né? Mas ó, eu falei, ó, arranjo de 4 tirando 2, arranjo de 5 tirando 4. Esse A é de arranjo, esses 4 é elementos que tem no total, 2 é quantos você vai escolher. Dá até para fazer. Aqui, anagramas, que a gente vai ver depois.
E a senha? Ó, o próximo exercício é a senha. A senha que abre o cadeado ao lado é composto de 3 algarismos distintos de 0 a 9. Supondo que uma pessoa saiba dessa informação, mas não saiba a senha e pretenda abri-la testando as possíveis senhas, responda. No máximo, quantas senhas essa pessoa precisa testar? Vamos fazer só mais essa. Então, senhas. É formada por algarismos de 0 a 9. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uma senha com 3 dígitos. Certo? Então, supondo que uma pessoa saiba dessa, 3 algarismos distintos. Distintos. Se é distintos, o que vai acontecer? Nós não vamos repeti-los. Uma senha pode começar com 0? Pode. Pode começar com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, com 6, com 7, 8 e 9? Pode. Então, quantas são as possibilidades para a primeira escolha? Aqui eu tenho 10 algarismos. 10. Tirei um deles, vai. Escolhi o 2. Sobraram quantos algarismos? Sobraram 9. Ah, tirei o 5. Sobraram quantos algarismos? Sobraram 8. Lembrando que a gente confunde muito a análise combinatória esses números com esses aqui. Isso aqui são as possibilidades. Não é que eu escolhi o 10, porque aqui nem 10 tem. Não é que eu escolhi o 9, porque ó, tá vendo, o 9 nem riscado foi. Aqui são as possibilidades de escolha. Não o qual eu escolhi. Tá? 10 vezes 9, 90. 90 vezes 8, 720. Então a pessoa tem 720 senhas para testar. Aí tem a letra B, que eu vou deixar como desafio para vocês. Que ele fala assim: sabendo que ela gastaria 4 segundos para testar cada senha, em quantos minutos no máximo ela abrirá o cadeado? Isso aí é fácil, né? Bom, por hoje fica isso daí, porque senão fica um vídeo muito longo. A gente viu o que hoje? A gente viu arranjos. A gente não viu nem combinação ainda, nós vimos arranjos, tá? Então, no arranjo, qual que é a diferença? O que a gente vai ver a diferença? É que importa a ordem, né? A e B é diferente de B e A. Né? No caso aqui, ó, os números 102 é diferente de 201, porque eu mudei só a ordem. Tá? Então, próxima aula a gente fala sobre arranjo, combinação, depois permutação. Muito obrigado.